do capítulo 11 e desta secção que é provavelmente das secções mais complexas da Bíblia, com mais coisas, com mais teologia também, com mais opiniões, mas nesta parte final não é preciso grandes opiniões, é um texto que eu já tenho lido aqui várias vezes, é um hino de adoração de Paulo à grandeza, à soberania do nosso Deus, e nisto todos nós conseguimos entender. Nós temos um Deus que é todo poderoso, todo soberano e que merece toda a honra e todo o louvor e toda a glória da nossa parte. E porque Ele merece toda a honra, toda a glória e louvor, é isso mesmo que a nós cabe como responsabilidade dar-lhe a adoração devida. O contexto é, meus irmãos, Paulo chegou aqui a quase uma conclusão, ele ainda não acabou a carta, mas depois de percorrer tudo aquilo que ele percorreu, e ao longo dos meses nós temos lido, ouvido, falado acerca de tudo aquilo, Paulo tem uma conclusão, é uma reflexão a qual ele chega. É quase um parênteses, porque ele depois vai continuar no tema que ele quer apresentar, mas aqui na parte final deste capítulo 11, aquilo que acontece é uma expressão de adoração genuína. Nós podemos adorar a Deus genuinamente ou podemos fingir a adoração ao Senhor. E são coisas completamente opostas, porque uma é adoração verdadeira e outro é uma contrafação. O irmão sabe o que é uma contrafação, uma imitação. É comprar alguma coisa como se fosse de marca ou como se fosse de alguma coisa, por exemplo, umas calças da Levi's, como as pessoas às vezes compravam, não é? Mas depois entende-se que não é o mesmo material, não é feito da mesma coisa e não tem nada, de facto, a ver. Então, a contrafação é distinta do original. E é possível o crente imitar a adoração, mas não é possível adorar a Deus imitando. Nós temos que ser o máximo genuínos possível. Porque Deus agrada-se daqueles que o adoram verdadeiramente, em espírito e em... Ora, se há mentira na adoração, ela já não é adoração. E quando Paulo chega aqui, ele está a refletir acerca de tudo aquilo que ele já falou. Acerca de como a humanidade está caída, de como não havia solução, de como o homem, ele jaz no pecado, como todo ser humano está destituído da glória do Senhor, porque não há ninguém que queira verdadeiramente segui-lo. E depois de tudo isto, ele vai falando acerca do escape, de quem é Jesus, do poder que existe, no poder que existe também no Espírito Santo para a nossa santificação, na operação da justificação, aquilo que a cruz de Cristo proporciona e fornece ao crente, que é a sua salvação. E quando chega à história de Israel, ele diz, olha, este é o mistério que estava em oculto. Ninguém, no seu perfeito juízo, ou por muito inteligente que fosse, ou por muito perspicaz que fosse, conseguia entender este mistério, que é o mistério do plano divino, de olhar para Israel, e o plano de Deus é, no início, Israel era para ser o povo de Deus e ser o exemplo para os gentios. Mas agora há uma inversão na história, e são os gentios que adoram a Deus, e é pelos gentios que diz a Bíblia que Israel vai olhar para o Deus que está nos gentios e vai querer imitar. Em que sentido? Vai sentir, a expressão é, vai sentir inveja e vai querer o mesmo Deus e as mesmas obras que estavam a acontecer nos gentios, e Israel vai querer. E isto é uma mudança de paradigma, porque literalmente é o seguinte, no conceito teológico que podemos tirar deste texto é o seguinte, fala obviamente de Israel, mas quem tem Deus é notado por quem não tem Deus. Você está cá? Quem tem Deus reflete um Deus de glória, e aqueles que não conhecem a Deus passam a desejar aquilo que nós temos. Isto é um conceito bíblico. Então nós temos muita dificuldade com a questão do evangelismo, porque achamos que o evangelismo tem a ver com as palavras que nós dizemos. Mas tem muito mais a ver tem a ver com as palavras de facto que dizemos, mas tem muito mais a ver com o Deus que está em nós e com o exemplo que nós damos. Porque eu não consigo evangelizar se eu não viver através e pelo Deus a qual eu estou a apresentar. Então evangelizar, mas depois não ter Deus em mim, não faz qualquer sentido. Então Paulo, refletindo todas estas coisas, ele vai concluir o capítulo 11 com aquilo que nós dizemos que é um hino de adoração. Ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência
de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós achamos que conhecemos Deus, que percebemos Deus, que entendemos Deus, mas deixem-vos dizer nesta noite algo muito sério. Nós nem sequer sabemos a quantidade de coisas que nós não sabemos acerca de Deus. Eu sei que isto foi assim meio filosófico e meio estranho, mas deixem-me dizer de outra forma. A quantidade de coisas que nós não sabemos acerca de Deus é imensa. Porque nós somos extremamente limitados, não conseguimos conhecer a Deus e jamais vamos conhecer a Deus nesta vida, na plenitude daquilo que Ele é. Então nós não conseguimos compreender os seus planos, nós não conseguimos compreender os seus caminhos e nós não conseguimos alcançar os seus juízos, os seus julgamentos. A ideia é, diante de um Deus soberano, tu e eu olhamos para os caminhos, olhamos para quem Ele é e não compreendemos muitas das coisas que vão se passar na nossa vida e a ideia é, nem temos que tentar compreender. Há coisas que não vamos conseguir entender e o que Paulo está a dizer é, porque Ele é tão profundo, é tão cheio de sabedoria e ciência, isto é, conhecimento, porque Ele é cheio, é insondável o seu juízo. É inescrutável o seu caminho. Vocês estão cá? Nós, por vezes, pensamos que conseguimos arrumar Deus numa caixa. Que arrumamos Deus numa caixinha e que nós já entendemos tudo e às vezes ficamos surpresos, ou melhor, não é às vezes, vamos sempre ficar surpresos, porque Deus não é o Deus que está na caixa. Deus está sempre fora da caixa. Fora da caixa porque é Ele que cria todas as coisas. Nós não conseguimos colocá-lo no padrão que nós queremos. Porque nós não conseguimos alcançar quem Ele é. Venham comigo, por favor, até o livro de Jó. Capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. E vamos ler estes primeiros 6 versículos. Estamos a falar do final da história de Jó. Jó aqui vai se humilhar diante de Deus, depois de tudo aquilo que lhe aconteceu, de todo o sofrimento, de toda a perda, o Senhor vai falando com ele e o Senhor fala com ele de uma forma muito interessante. Se vocês lessem o livro de Jó, certamente já leram, mas a partir do versículo 38, do capítulo 38, só aqui para fazer o contexto, diz assim o capítulo 38, primeiro versículo. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse-lhe: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se és assim tão inteligente. Quem é que lhes pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, de todos os filhos, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhes pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás, e não mais adiante se quebrarão as tuas ondas empoladas. A pergunta é interessante. Depois de tanto discurso de Jó e dos amigos, o Senhor pergunta: Jó, onde é que tu estavas quando eu criei todas as coisas? Pensem nisto um bocadinho. Alguém que está num profundo sofrimento, perdeu uma série de coisas, neste caso perdeu tudo o que tinha, só faltava a vida, e o Senhor pergunta-lhe: Jó, tenho que te ouvir a ti e aos teus amigos, deixa-te perguntar a ti especialmente, Jó, onde é que tu estavas quando eu criei todas as coisas? Jó, sabes quem impediu o mar de avançar mais? Jó, sabes porque é que as nuvens são como são? Jó, sabes porque é que a terra é como é? Jó, deixa-me perguntar, tu sabes sobre o que é que está assente a terra? É interessante, não é? E o Senhor vai fazendo uma série de perguntas. E à medida que o Senhor vai fazendo perguntas, Jó vai sendo moldado. E quando chega ao capítulo 42 diz assim: então
respondeu, capítulo 42 de Jó, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser, o quê? Impedido. Isto é uma coisa extraordinária. Porque aquilo que está a acontecer aqui com a vida de Jó é que Jó está verdadeiramente a adorar a Deus no meio das suas circunstâncias difíceis. Ele agora tem o reconhecimento, não pleno, de quem Deus é, mas tem o reconhecimento que ele consegue alcançar devido à sua limitação humana. E o reconhecimento é o seguinte: depois de Deus entrar na sua história, na sua vida, e falar com ele e lhe perguntar: quem és tu, Jó, e quem é que sou eu? Vejam só esta pergunta. Se Deus hoje nos perguntar: quem és tu, Luís? Quem és tu? E quem sou eu? E Jó diz: bem eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Irmãos, é interessante porque já não está a utilizar a expressão caminhos neste versículo, está a utilizar que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Isto é, aquilo que Deus ainda não falou, mas que ainda é apenas um pensamento, nem isso é possível impedir o Senhor. E a ideia de Jó é: se o Senhor pensa, isso vai acontecer. Nós pensamos muitas coisas, mas elas não acontecem, certo? Quando o Senhor pensa, aquilo que Ele pensa é realizado. Isto é uma coisa espantosa. Porque pensem nisto: os pensamentos que o Senhor tem acerca de nós, esses pensamentos vão ser realizados. Os pensamentos que o Senhor tem acerca da sua igreja, aqui na Pontinha, esses pensamentos vão ser realizados, porque nada nem ninguém que se queira levantar vai poder fazer alguma coisa. E se nós não quiséssemos que os seus pensamentos sejam feitos, problema nosso, porque Ele vai realizá-los. O diabo não quer que os pensamentos do Senhor sejam realizados, mas não tem qualquer hipótese. Nem ele, nem as suas hostes, nem os seus demónios, nem nada, nem ninguém podem impedir os pensamentos do Senhor. Bem sei eu que tudo podes. Tudo não é alguma coisa. Tudo é tudo. Não há impossível para o Senhor. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Foi a primeira coisa que o Senhor lhe perguntou. Por isso falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quando nós falamos acerca de Deus, nós estamos a falar de coisas que nós não compreendemos. E é bom que entendamos isto. É bom que nos remetamos àquilo que é a nossa posição e à nossa limitação. Podemos falar muito acerca de Deus, mas nós nunca vamos conhecê-lo verdadeiramente. Ele é demasiadamente poderoso. Nós até podemos professar com a nossa boca que para Deus nada é impossível, mas nós nem conseguimos alcançar aquilo que estamos a dizer. Reflitam só um bocadinho nisto que nós dizemos. Para Deus nada é... Agora reflitam nisto. Pensem em coisas impossíveis de acontecer. E agora vejam, para Deus é possível. O que é que para si é impossibilidade? Qual é que tem sido a impossibilidade da tua vida ou da minha vida? E quando entendemos quem Deus é, compreendemos que se Deus pensar sobre o nosso impossível passa a ser possível nas mãos e no poder do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Falamos daquilo que não compreendemos. Versículo 4 diz: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. É uma mudança de postura. Porque se os irmãos lerem a questão de Jó, vão entender que o verdadeiro adorador, mais do que questionar o Senhor, ele questiona no sentido de aprender. Não questionamos o porquê e a razão simplesmente porque não concordamos ou não percebemos, que era aquilo que estava a acontecer a Jó, no meio de todo o seu caos, e é perfeitamente compreensível. Mas no meio do seu caos, no meio do seu sofrimento, ele estava a perguntar ao Senhor: porquê? Fiz alguma coisa de errado? Eu não fiz nada. Isto é injustiça, é injustiça. E o Senhor pergunta-lhe: olha, quem és tu? Quem és tu e quem sou eu? Ele diz: olha, Senhor, em vez de eu agora andar aqui à procura de expiação e de justificação e de questões para responderes às minhas perguntas, aquilo que eu quero é que tu me respondas para me ensinares os teus caminhos. Quem verdadeiramente tu és. Versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Literalmente isto significa: eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Já pensaram nisto?
É possível passar uma vida toda achando que conhecemos a Deus simplesmente porque ouvimos falar de Deus. Você está cá? Vou repetir. É possível pensar que conhecemos a Deus porque passamos a vida inteira a ouvir falar dele. E Jó diz assim, olha, eu antes, depois de tudo o que ele passou, ele diz, eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te conhecem. Agora eu experimentei verdadeiramente quem tu és. Agora eu compreendi no meio da minha limitação que tu és o Deus dos impossíveis. E isto, quando chegamos a este patamar, sabem o que acontece na nossa vida? Nós transformamos-nos verdadeiramente em verdadeiros adoradores. Porque falamos muito acerca de adorar a Deus, de adoração a um Deus soberano, mas esquecemos que só podemos adorá-lo em espírito e em... E para isso temos que chegar a este patamar, que é o patamar de, apesar de todas as circunstâncias da nossa vida, compreendermos que, em primeiro lugar, e desculpem a expressão outra vez, não compreendemos a Deus, não entendemos e não alcançamos plenamente quem Deus é, nem vamos conseguir fazê-lo nunca, jamais. Nem tu nem eu somos ninguém para questionar o Senhor. E quando chegamos a este patamar de entender que Ele é soberano, verdadeiramente soberano em tudo aquilo que é nosso e tudo aquilo que está na nossa vida, nós estamos prontos para adorá-lo da forma como Ele é merecedor de ser adorado. Nós estamos prontos para honrá-lo da forma como Ele merece ser honrado. Já viram que às vezes nós colocamos numa posição que não é suposto termos e depois tentamos adorar a Deus de uma posição que não é suposto ser a nossa posição de adoração? Porque deixem-me perguntar nesta noite, meus irmãos, qual é a posição que nós temos que ter quando estamos a adorar? Quando estamos a adorar ao Senhor, nós estamos numa posição de quem? Que somos nós que mandamos? Somos nós que conhecemos? Somos nós que temos o poder e a decisão que podemos tomar? E obviamente que a resposta para todos seria não. Mas às vezes a nossa vida parece que sim. E a ideia é, quando nós vemos expressão de verdadeiro louvor e adoração, há uma prostração absoluta das pessoas. Porque entendem que estão diante de um Deus que é maravilhosíssimo, grandioso, de tal forma soberano, que basta Ele olhar para nós e nós caímos mortos no chão. Nós esquecemos que a adoração tem a ver com o reconhecimento que nós somos demasiadamente pequenos e não entendemos os seus caminhos. Antes eu ouvia falar de ti, agora eu te vejo. O ouvir falar às vezes é suficiente para nós. Mas o Senhor sempre vai trazer circunstâncias e coisas à nossa vida, de forma a que nós não fiquemos apenas pelo ouvir, mas reconheçamos e vemos quem Ele é. Porque imaginem uma igreja cheia de pessoas que conhecem verdadeiramente a Deus. Diríamos, isto é impossível. Os pensamentos do Senhor, ninguém os pode impedir. Imaginem uma igreja completamente focada, em que desde o adolescente, desde a criança até a pessoa mais idosa da igreja, todos eles estão focados em Deus. Todos eles estão focados em Jesus. Na adoração. O que importa não é aquilo que recebemos, o que importa é aquilo que nós vamos dar. O que importa não é a forma como os outros me vão servir, mas é a forma como eu vou servir os outros. O que importa não é aquilo que Deus vai fazer na minha vida, mas é a forma como eu vou adorá-lo, independentemente daquilo que Ele faça na minha vida. Imaginem uma igreja assim. Sabem o que é que acontecia? Já disse isto várias vezes, em várias alturas. Mas nós mudávamos Portugal. Porque em cada lugar estava uma pessoa verdadeiramente apaixonada, adorando o Senhor, que entendia que os caminhos do Senhor são misteriosos, são difíceis de compreender e às vezes até impossíveis. Mas sabem o que é que uma pessoa que tem esta consciência faz? Caminha nos caminhos que são impossíveis. Caminha nos caminhos que não entende. Avança em fé naquilo que para nós é impossível. E quando caminhamos naquilo que é impossível, vemos coisas impossíveis a acontecer, meus irmãos. Não sei se vocês têm desejo de ver coisas impossíveis a acontecer. Eu tenho. Não é isso que me move, não é o desejo de ver. O que me move é a paixão e o amor que eu tenho por Jesus. Eu espero que todos nós tenhamos este amor por Jesus.
Mas para sermos verdadeiramente adoradores e chegar a esta conclusão que Paulo chega, porque eu estou aqui a falar de Jó, mas Paulo chegou exatamente à mesma conclusão. Vamos lá outra vez ao texto. Vamos conectá-los. Vamos ler outra vez Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu, quem és tu e quem sou eu? Você percebe isto? Quem és tu e quem é Deus? Mas nós conseguimos mascarar facilmente. Nós estamos aqui e não sabemos quantos anos ficamos. Fazemos a mais pequena ideia. Achamos sempre que temos mais do que aquilo que depois verdadeiramente às vezes temos. São raras as exceções das pessoas que vivem mais do que aquilo que gostavam. É raro. A Bíblia diz que a partir de uma determinada idade é só enfado e canseira. É. Alguns, pela sua robustez, chegam a essas idades, não é? Nós estamos um tempo limitado neste mundo. E vejam só o que é que nos ocupa o tempo. Pensem na forma como nós gastamos o nosso tempo. Quanto tempo é que nós temos para a presença do Senhor todos os dias? E quanto tempo temos para todo o resto? Ah, pastor, mas a gente trabalha durante o dia. Está bem, todos trabalhamos, não é isso que está em questão. Não estou a dizer para o irmão deixar de trabalhar. Eu estou a perguntar aí no resto do tempo. Ah, pois tenho os afazeres de casa, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Sabe o que é que você está a dizer sempre que arranja estas desculpas? Está a dizer, tudo é mais importante do que a presença do Senhor. Tudo é mais importante do que tu. Deus, olha, Senhor, sabes que hoje não vou ter tempo para ti. Então, talvez amanhã. Talvez para a semana. Talvez para o mês que vem. Talvez para o ano que vem. E ano vem, década vai. E quando de repente reparamos que estamos no final da vida e estamos profundamente amargurados porque perdemos e gastamos tempo nas coisas que não interessam absolutamente para nada. Este é o problema dos adolescentes e da juventude. Quando nós somos adolescentes e jovens, achamos que temos o tempo todo do mundo. Logo lá mais à frente, pense nisto. E esquecemos que Deus está sempre ansioso para que nós tenhamos um encontro com Ele. Já pensou nisto? Um Deus incrível. Não precisa de nós absolutamente para nada. E Ele quer estar connosco. Isto não marca a sua vida? Um Deus que não precisa de si, que tem todo o poder, não precisa de mim, Ele tem todo o poder. Ele é completo e realizado em si mesmo. Ele não nos criou porque estava sozinho. Há pessoas que acham que é isto. Deus criou os seres humanos, olha, está sozinho, só tem que olhar para o universo, também deve ser uma grande seca, está sempre a olhar para a mesma coisa. Olha, vou criar aqui estas coisitas que vão... Acham que foi isto? Deus criou porque nos amava ainda antes de nos ter criado. Mas Ele não precisa de nós. Não precisa de nós. Mas ainda assim, este Deus sobrenatural, todo-poderoso, deseja ter encontros connosco. Quando nós oramos, quando nós estamos neste lugar, quando nós cultuamos, quando estamos na sua presença também nas nossas casas. E a pergunta que ecoa é, na tua vida existe espaço para verdadeiramente adorares o Senhor? Ou para ti o mais importante é tudo o resto? Esta não é uma pergunta que se responde intelectualmente, nem racionalmente. Responde-se com a nossa vida diariamente. Como é que os irmãos vão conseguir responder esta pergunta? Amanhã? Ou hoje? Amanhã, quando tiver o seu dia, amanhã é feriado, a pergunta é, quando é que você vai pensar em Deus? Em que altura é que nós vamos pensar em Deus? E no dia a seguir, é sexta-feira, e depois vamos perguntar, quando é que você vai pensar em Deus? Quando é que você vai estar com Deus? E depois é sábado, e depois é domingo. E eu garanto, irmãos, quando nós pensamos em Deus, nós criamos uma disciplina. Quando nós estamos na presença de Deus, nós criamos uma disciplina a ponto tal, se não estivermos na presença do Senhor, nem conseguimos funcionar corretamente. Fica-nos a faltar qualquer coisa. E nós temos que ir de joelhos adorar o Deus Altíssimo. Ninguém compreende o Senhor, nem ninguém pode ser o seu conselheiro. Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado. A ideia é interessante. O Senhor está... não se esqueçam. Paulo está a escrever isto, mas não é porque ele é um poeta, ele está a ser inspirado pelo Espírito Santo. E ele está a dizer o seguinte, olha, qual de nós, seres humanos,
Entregámos primeiro a Deus para que aquilo que Ele nos dê agora seja uma recompensa daquilo que nós fizemos em primeiro lugar. A pergunta é, o irmão acha que está a ser recompensado nas bênçãos por alguma coisa de boa que tenha feito? Será que eu, quando olho para o espelho, digo assim, olha Luís, tu hoje te portaste bem, o Senhor hoje vai-te dar umas cookies, o Senhor hoje vai-te dar umas bênçãos maravilhosas porque tu hoje foste obediente. Sabe o que é isto? Legalismo. Eu obedeço para receber. Eu faço e sou salvo. Eu obedeço, eu sou bom e por isso mesmo alguma coisa boa vai acontecer. E a Bíblia está a dizer, olha, vocês estão a dar alguma coisa ao Senhor para que Ele vos recompense? Ou foi Ele que vos deu primeiro? Porque isto inverte tudo. Os irmãos certamente já não se devem lembrar. Mas há aquela... Não se devem lembrar, eu passo a explicar do quê. Nós temos uma tradição em Portugal muito forte na questão do Natal. Então vamos sempre dando prendas uns aos outros. E a determinada altura há aqui um grande problema, que é o seguinte. É que de repente recebe-se a prenda de uma pessoa e depois nós vamos tentando dar a todas e de repente nós temos uma lista infindável de pessoas a quem temos que dar prendas. E porquê que temos que dar? Porque no ano seguinte, no ano antes nós recebemos. A pergunta é, a gente nem sequer sabe quem é que começou com aquilo. Quem é que foi a primeira a dar a prenda? Porque a primeira pessoa a dar a prenda, depois quando recebe é basicamente por recompensa também. Agora, não sei se faz muito sentido, mas a ideia é, nós não sabemos quem é que começou a tradição, mas fomos colocados nela, andamos na roda. Então, andamos a oferecer, este ano já há Natal, vamos ter que oferecer às pessoas que nos ofereceram, e às outras que já oferecíamos, e isto não acaba, é um ciclo interminável. Até que alguém se chateia, depois deixa de dar, e depois basicamente é isto que acontece. Mas no relacionamento com Deus, a pergunta que este texto quer dar é o seguinte. No início de tudo, quando nós fomos criados, quando nós apresentámos e estamos aqui neste mundo, quem é que começou a dar-nos coisas? Fui eu que dei a Deus ou foi Deus que me deu a mim? Então o ciclo começou com o quê? Não com a minha oferta, mas com aquilo que Deus ofereceu em primeiro lugar. Então, nós até podemos querer obedecer, mas nós não temos o direito, nem sequer podemos exigir a Deus que nos dê nada, porque Ele já nos deu tudo o que tinha para dar da primeira interação que teve connosco. A verdade é, a primeira interação que Ele teve connosco foi ao criar-nos. Ele deu-nos a maior bênção, que é o facto de nós podermos estar vivos. Antes de todas as coisas, eu já te conhecia. Antes de seres formado, eu já te amava. E Ele diz, haja vida. E houve vida. Então Ele dá-nos tudo, quando nós ainda nem sequer tínhamos hipótese de dar nada, nem recompensar absolutamente nada. Quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? E a verdade é, ninguém lhe deu nada em primeiro lugar, porque foi Ele que nos deu tudo. Absolutamente, inegavelmente, todas as coisas. Por isso é que Ele no versículo 36 diz aquilo que nós gostamos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora vamos colocar outra vez a nossa vida. E deixa-nos fazer esta pergunta séria outra vez. É mesmo verdade este versículo na nossa vida? Tudo aquilo que tu fazes é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo aquilo que eu e você fazemos, todo o tempo que nós gastamos, tem a ver com Deus. Obviamente que eu não estou aqui para querer acusar, irmãos, nós temos todo o direito em ter períodos de descanso, não é isso que eu estou a falar. Se não gosta de ver uma televisão, também depende do que vá ver, não é? Se gosta de estar na internet, também depende do que tiver a ver na internet e do tempo que está a gastar. Tudo tem a ver com as medidas, tudo tem a ver com a glorificação do Senhor. A verdade é esta, eu tenho a certeza absoluta, que na maior parte dos casos, se Jesus estivesse fisicamente presente ao nosso lado, o nosso dia era totalmente diferente daquilo que é hoje em dia. É verdade ou é mentira? Pensem só. Se Jesus estivesse connosco, se de repente o nosso telemóvel tocava e aparecia lá Jesus Cristo, e nós atendíamos, digam-nos uma coisa, as nossas prioridades mudavam ou não mudavam? Instantaneamente. Instantaneamente. Ou então não. Nós gostamos de dizer que mudava, e eu quero acreditar que sim. Mas não sei. Porque a realidade é que nós conhecemos quem Jesus é e parece que as nossas prioridades não mudam, não é mesmo? Nós andamos na igreja uma vida inteira e parece que nada muda. Tudo é mais importante.
Os amigos são mais importantes, os telemóveis são mais importantes, a televisão é mais importante, a Netflix é mais importante, tudo é mais importante do que Deus. Tudo. Mas nós conseguimos arrumar as coisas. Sabem porquê? Porque a nossa consciência já nem sequer nos acusa. Sabem porquê? Porque nós conseguimos cauterizá-la. Arrumamos Deus num cantinho, mas Ele está lá. E porque Ele está lá, dizemos, está tudo bem. Porque Ele está aqui. Mas eu orei. Senhor, abençoe esta comida. Não, afinal é para dormir. Senhor, até amanhã. Está feita a oração. Um Deus Criador do céu e da terra, que entregou o seu Filho por cada um de nós, e as nossas orações é: Senhor, até amanhã. Obrigado. Faz sentido, não faz? Absolutamente nenhum. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Estamos a falar de um homem que morreu pelo Evangelho. E quando nós entendemos que quem tem estas declarações são sempre pessoas ou que morreram, ou que estão disponíveis para morrer pelo Evangelho, nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós adoramos a Deus e as coisas que nós dizemos. Porque nós pedimos emprestadas estas palavras e andamos a cantá-las muitas das vezes. Cantamos e oramos. E a pergunta é, deixem-me dizer o seguinte: o Senhor está a olhar para nós e Ele faz a comparação. Obviamente estou aqui só a dar um exemplo. Ele faz a comparação entre alguém que é Paulo, que orou isto e depois morreu por amor do seu nome, e olha para a minha vida e vê-me orar as mesmas palavras. Vocês acham que Deus é tonto? Vocês acham que Deus não olha para nós e não entende se estamos a ser reais e verdadeiros? Se queremos mesmo aquilo que estamos a orar? Ele tem um termo, não precisava, mas ele tem um termo de comparação. Todos os homens e mulheres que foram martirizados por amor a Cristo. E depois tem nós. Tem-nos a nós. E à nossa postura. E a pergunta é: estamos mesmo a ser honestos na nossa adoração? No nosso louvor? Naquilo que dizemos que é verdade? E eu digo que a nossa vida e o tempo vão definir se sim ou se não. Os frutos dá sempre para conhecer de onde é que vieram. Pelos frutos, e é o fruto e o tempo que define se de facto somos verdadeiros adoradores ou não. Vamos ficar em pé nesta noite, irmãos. Já temos alguns minutos. O meu foco era mesmo partilhar isto com os irmãos e depois termos um tempito